Olá, família! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Família na Escuta. E hoje eu trouxe um convidado muito bacana, o Lucas Machado. Ele é esposo da Jaqueline e pai da Marina, de 4 aninhos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o CrossFit. Recebo muitas dúvidas, muitos questionamentos relacionados ao CrossFit. Em outros podcasts, a gente já falou sobre os benefícios da atividade física e vários outros tipos de treinamento, outros tipos de atividade. Não poderia faltar o CrossFit aqui para a gente também pontuar como uma opção de atividade física, né, Lucas? É isso mesmo. E aí o Lucas vai trazer para a gente também como tudo começou, o que você faz no CrossFit, por que tem que ser chamado de box? Conta pra gente isso tudo aí. Tudo bem, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira, minha questão profissional e quando eu cheguei, como é que eu conheci o CrossFit, né? Eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei de esporte, fui muito vinculado ao esporte desde pequeno, nunca consegui ficar muito tempo parado. Então, com isso, eu comecei a gostar da educação física, né? Então, quando eu formei no colégio, aí eu fui procurar um curso, aí fui em busca da educação física, aí comecei a gostar da disciplina da educação física, anatomia, cinesiologia, biomecânica. Comecei a estudar muito isso. Aí, quando eu formei, eu queria conhecer um pouco mais da área da fisioterapia também. Então, eu fiz um curso de Pilates, trabalhei com Pilates durante 1 ano numa clínica de uma fisioterapeuta. Ela tinha que retirar o baço, então eu substituí a aula dela de manhã, de tarde e de noite. Então, eu comecei, aí ela me passava os casos de reabilitação, sobre lesão, tudo mais. Eu estudei um pouco a mais essa área e fui gostando um pouco mais dessa área sobre lesões, sobre reabilitação e do esporte também. Aí, querendo buscar um pouco mais o conhecimento da minha área, eu fui fazer pós-graduação em treinamento esportivo voltado para musculação na Federal. Então, com isso, eu estudei, fiz a pós-graduação na Federal, aí fui estudar sobre desenvolvimento humano, sobre o treinamento esportivo, mais voltado para musculação mesmo, e fui chamado para trabalhar em academia. Aí fui mexer com personal, com musculação, com avaliação física na academia. A gente fazia avaliação física de todos os alunos, sobre questão de síndrome de dominância muscular, qual músculo dominava sobre o outro, então questão postural, desvios posturais, então a gente mexia tudo com isso, eu mexia tudo com isso lá na academia. E com isso, um amigo meu lá da academia falou assim: Lucas, está aparecendo uma modalidade agora, um tal de CrossFit, você conhece? Eu não conhecia na época, era uma modalidade nova. Aí ele falou assim: vamos fazer CrossFit lá comigo, vamos conhecer. Eu falei assim, e eu como era dessa área mais voltada, um pouco mais da educação física, voltado mais para lesão, né, com restrição, com medo que eu mexia com avaliação física, eu falei, pô, esse negócio de CrossFit deve machucar, né? Porque esse negócio é meio pesado, meio estranho, é o que todo mundo pensa. Aí eu fui fazer, falei assim, primeiro eu tenho que, para falar falar mal de alguma modalidade, ou então para falar da modalidade, eu tenho que conhecer primeiro. Então, eu fui estudar sobre a modalidade e fui fazer a modalidade. Aí, nós começamos a fazer junto a modalidade, fomos conhecendo. Eu tinha lesões do ombro por causa de vôlei, lesão do joelho por causa de vôlei, basquete, handebol, sempre fiz muito esporte. Aí, com isso, eu fui fazendo o CrossFit foi melhorando minha mobilidade, foi melhorando minha força, foi melhorando meu condicionamento. Eu fui achando estranho, falei assim, pô, gente... Um negócio que era para poder... É um negócio que eu achava que ia lesionar, um negócio que eu achava que era pesado, e tá me melhorando. Então, aí eu fui estudando sobre, porque o CrossFit ele surgiu empírico, não tinha ciência sobre o CrossFit. Então, aí eu comecei a usar a ciência da educação física, que é da musculação, a pós-graduação, do Pilates que eu tive, fui usando tudo isso em cima do CrossFit. Com isso, eu falei assim, pô, é uma modalidade que eu sempre quis mexer com ginástica olímpica, com atletismo, com levantamento de peso olímpico, e são modalidades que quando você vê na televisão, você acha que é impossível trabalhar com elas, né? Aí, com isso, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com isso mesmo, é o que eu amo, né? Aí eu comecei a estudar sobre a modalidade. Eu falei, pô, eu quero criar meu box de CrossFit. Então, hoje em dia, as unidades do CrossFit chamam de box, né? Que é como se fosse uma caixa. Então, a gente tem a unidade do box, né, na caixa do CrossFit lá, que aí a gente pode desenvolver, a gente é um pouco mais livre, que eu fiz o curso lá do CrossFit Level 1 em São Paulo, que é o curso que é voltado para o CrossFit mais básico mesmo. Nos Estados Unidos, quem faz o curso Level 1 pode trabalhar com CrossFit, mesmo não sendo nada de educação física.
Lá nos Estados Unidos tem um pouco isso, a área da educação física é diferente lá. Aqui no Brasil, só quem é formado com educação física que pode trabalhar com CrossFit. E aqui não é obrigatório ter o curso Level 1. Então, é ser formado em educação física. Mas é bom você ter o curso, você conhecer do CrossFit. Aí eu fiz o Level 1, depois fiz o Level 2, que é o Level 2, né, que é o Level 2. Então, com isso, eu fui conhecendo mais a ideia do CrossFit. E fui vendo que o CrossFit, como o pessoal colocava o CrossFit muito pesado. Tipo assim, é uma modalidade de esportista, né? Então, ele veio com uma modalidade muito, muito pesada, assim, de esporte, de alto nível, alto rendimento. Aí eu quero trazer o CrossFit para todo... Esse benefício do CrossFit eu quero trazer para todo mundo. Todo mundo. Então, aí eu fui estudar como que eu poderia adaptar cada vez mais o CrossFit. Aí, com isso, surgiu a ideia de o nosso box atender todas as pessoas, qualquer pessoa cadeirante, grávida, pessoas que têm restrição de amplitude. Porque, passar do tempo, a gente vai perdendo amplitude, não vai conseguindo agachar mais, não vai conseguindo fazer as coisas, vai encurtando cada vez mais. Pessoas que têm, passando dos 60 anos de idade, já tem muita restrição. Então, a gente foi diabético, hipertenso, a gente foi trabalhando com todo esse tipo de público e eu fui adquirindo esse conhecimento. Tudo que eu adquiri na pós-graduação, eu fui usando e passando para meus coaches também. Então, hoje eu sou head coach, né, que é a cabeça coach lá dos profissionais que tem lá dentro, e eu que passo todo esse conhecimento para o pessoal, para trabalhar com todo mundo de uma forma mais individualizada. Porque apesar do CrossFit ele ser uma aula em conjunto, mas os profissionais, eles individualizam o treino para cada pessoa. Então, a gente consegue, com isso, deixar a adaptação exclusiva. E não fazer uma aulão só e todo mundo está fazendo a mesma coisa. Tá fazendo tudo do jeito que eles querem. Não, a gente é um pouco mais preocupado com isso, entendeu? É como se fosse cada aulão, mas cada aulão de um nível... específico. As pessoas de um nível X... A gente separa em categorias lá no nosso box. A gente divide em 4 categorias. É como se fosse... A categoria 1 por 1 é como se fosse o iniciante, mas mesmo essa categoria ainda é subdividida ainda. Porque, vamos supor, a gente adapta o CrossFit... Isso mesmo. A gente adapta o CrossFit à pessoa, e não a pessoa ao CrossFit. Já a categoria 2x2, 3x3, 4x4 são categorias mais avançadas. Aí a pessoa adapta ao CrossFit, que é mais voltado para as amplitudes dos movimentos, os movimentos têm que ser certinho, então tem os padrões certinhos a ser feitos. Já na categoria 1 por 1, não. A pessoa chega, ela não precisa agachar completa, pode agachar curtinho, ela não precisa carregar a bola pesada, pode carregar a bola leve. Pegar a barra, tem barra júnior lá, a barra de oficial de CrossFit pesa 15 quilos feminina, a masculina pesa 20. Imagina uma pessoa sedentária jogando barra para cima com esse peso, não tem jeito. Então a gente tem barrinha lá de 7 quilos, que é uma barra júnior. Então barrinhas iniciantes. Então com isso a pessoa vai evoluindo devagarinho. O CrossFit, o nome do box seu, 4x4, tá relacionado a essas categorias também? De onde que veio esse nome? Bem boa pergunta, né? A gente às vezes fala sobre o CrossFit, mas a gente não fala o porquê, a origem do nome. A gente pensou no primeiro momento, vamos supor, se você pegar um Jeep com tração nas 4 rodas... Foi o que eu pensei de iniciar, 4x4. Mas tem a ver com isso mesmo. Então, você pega um Jeep, o chassi do Jeep ele é rígido, né? Bem duro, bem firme. As quatro rodas, elas têm as trações independentes. Então, você pega um atleta que é 4x4, que é o nosso atleta, a pessoa mais avançada do CrossFit, ela tem força nos braços, força na perna igual, força no centro do corpo, então é uma pessoa completa, condicionada, coordenada, bem eficiente, então bem funcional, né? Então essa é a ideia. Agora a pessoa que chega no CrossFit, que é 1 por 1, 2 por 2, a gente fala que tem tração homem principalmente, né? Tem tração nos braços, né? É forte no braço e fraco nas pernas. E mulher é forte nas pernas e fraca no braço, porque não gosta de treinar braço, ou então culturalmente ela prefere treinar mais quadril, né, bunda, tudo isso. E o homem prefere treinar mais braço, para ficar cheinho, mais fortinho. Então, quando chega no CrossFit, vê essas deficiências todas. E a gente trabalha isso tudo com ele de uma forma mais segura, até ir evoluindo e melhorando, ficar mais coerente o corpo, mais coordenado, entendeu? E assim como todas as outras atividades, que a gente já falou aqui em outros episódios, sobre atividade física personal e academia, sobre artes marciais, e a gente percebe que existe, apesar das diferenças, né, das atividades, existe sempre um centro que é a mente. E aí no CrossFit isso também
participa junto com todo o treinamento, todo esse 1x1, 2x2, 4x4, a mente também está sempre levando esse profissional também para um treinamento melhor. Isso. Tanto em questão vamos supor, o profissional que está lá dentro do CrossFit está sempre querendo evoluir, né? Porque que ele percebe que o CrossFit é uma coisa... Vamos supor, uma pessoa que acaba de formar em educação física tem muita dificuldade de trabalhar com CrossFit, porque são movimentos que ele nunca viu na escola, tipo assim, que é levantamento de peso olímpico, é uma coisa à parte. Então, ele começa a fazer curso de levantamento de peso olímpico, um curso de ginástica olímpica, um curso de voltar de biomecânica. Então, ele quer sempre evoluir para melhorar a questão da aula dele, né? E pensando nos alunos também, os alunos que estão lá dentro, eles querem sempre estar evoluindo. Então, porque eles começam numa categoria 1x1, aí vai passar para a categoria 2x2, e é um desafio constante. Tipo assim, a pessoa quer se desafiar, apesar tem muita gente lá dentro que não é competitiva, não gosta de participar de competição, porque a gente tem competições internas, competições externas. O CrossFit hoje em dia é considerado um esporte, porque tem competição. Mas não quer dizer que a pessoa não possa entrar e participar de uma modalidade só para benefício estético, benefício de saúde, benefício corporal. Pode e deve, né? Agora, tem gente que gosta desse desafio e vai participar de competição. Mas mesmo a pessoa que não gosta, ela está querendo se desafiar, querendo evoluir, querendo melhorar seu corpo, melhorar sua mente. Então, a gente trabalha um pouco esse lado psicológico com os alunos também para melhorar a alimentação, melhorar a questão do sono, melhorar a questão do treino, vir mais vezes no CrossFit. Tem gente que começa 2 vezes, não, eu vou fazer 2 vezes CrossFit e 3 vezes musculação. Aí a pessoa começa a mudar só para o CrossFit, aumenta só as quantidades de vezes, porque adora a modalidade. Porque cada dia é um treino diferente. Então, todo dia a gente muda o treinamento. E com isso, a pessoa sente que não está fazendo. Cansa, né? Não cansa. Está sempre fazendo uma coisa diferente e está aprendendo coisas novas. E depois, mas a pessoa que fica 5 anos no CrossFit, 6 anos, ela vai desmotivar? Não, porque ela está sempre melhorando os movimentos dela e ela começa a ser desafiada pelo outro aluno, ela vê o tempo do outro. Aí tem a parte competitiva, que aí a pessoa já é bem eficiente, os movimentos são muito bons, não tem problema participar de uma competição, disputar com um colega, porque são uma disputa saudável, entendeu? Então, essa que é a ideia do CrossFit. E tem um lado comunidade. Então, no CrossFit, como as pessoas treinam juntas, estão todos os dias se vendo e tudo mais, o pessoal faz amizade muito fácil, um quer ajudar o outro, a pessoa que acabou de entrar tem dificuldade, o outro já está querendo ajudar, está querendo dar um incentivo, falar uma ideia, um exercício diferente com ela. Ótimo. Então tem esse lado, o pessoal combina de sair, vamos supor, sábado vai fazer exercício, depois vai pro barzinho, bater um papo, tomar uma cerveja. Tem as festas nos box. Tem as festas no box, as festas de final de ano, tem as festas de comemorações, sempre tem eventos e o pessoal está sempre interagindo. Diferente um pouco que eu vejo um pouco a academia, que cada um está na sua, com fone de ouvido, faz seu treino. Cada um no horário diferente, vai sempre com um foco, né? Chegar lá e fazer... Lá existe a comunidade CrossFit, né? Por isso que o pessoal até brinca, né? Fala assim, como se fosse uma igreja, né? Tipo assim, mas não é questão de religião nem nada, é questão só de senso de comunidade mesmo. Que a pessoa se sente participando de algo. Eu já até ouvi também a família CrossFit, né? Isso. Meu box é... meu box, minha segunda casa, tem muito isso. E aí, nesse contexto, Lucas, conta pra gente, então, o que é esse CrossFit? A gente vê, já teve até vários memes, né, inclusive, de pessoas correndo aí na rua, todo mundo sai correndo atrás, sem saber nem o que era. E eu vejo, assim, a minha visão de CrossFit, quando eu vi que isso tudo começou, eu via mesmo as pessoas correndo. Correndo no quarteirão, correndo no bairro, e aquelas rodas todas, empurrando pneu. Eu falei, gente, o que é isso? Conta pra gente o que é essa coisa de CrossFit, então. A gente até brinca, né? Que, tipo assim, o pessoal fala que a gente fica virando pneu. Tem muito tempo que a gente não pega um pneu dentro do CrossFit, mas tem também. Mas assim, fica mais encostado lá. Porque é um exercício funcional, de você levantar um pneu, ou então empurrar alguma coisa. Imagina você está empurrando um carro na rua, ou então está correndo para pegar um ônibus. Não, eu não imagino empurrando um carro na rua. Se o carro estragar, trocar um pneu do carro, né? Hoje em dia você liga e chama alguém, mas se você estiver numa estrada deserta, alguma coisa assim... Tem que se virar. Tem um lado funcional. Vamos supor, você vai fazer uma compra, você carrega uma sacola de 10 quilos de um lado, 10 do outro. Então, se você não está preparado para isso, na hora que você chegar em casa, você fica todo dolorido. Todo arrebentado. Vai fazer uma faxina em casa, ou então vai fazer uma mudança, um amigo vai ajudar o outro na mudança. Quem faz CrossFit, o cara ajuda o outro na mudança, no outro dia vai treinar de novo. Uma pessoa que é sedentária ajudar o outro na mudança, não já nem levando na cama. Uma semana em cama. Uma semana de Dorflex, né? De remédio. Então tem esse lado funcional. Então o CrossFit, o significado do nome CrossFit
Ele tem a ver com exercícios funcionais, porque usa várias articulações ao mesmo tempo. A gente normalmente não isola a articulação. Vamos supor, fazer um bíceps só. Lá no CrossFit, não. A gente faz exercício de flexão de braço, um agachamento livre, movimentos de barra. Então, são exercícios funcionais variados, porque então cada dia o exercício é diferente, seu corpo nunca adapta e está sempre buscando adaptação. Então, por isso que ele evolui muito rápido, o corpo. E exercício de alta intensidade. Só que quando fala alta intensidade, o pessoal fica com medo, né? Nossa, alta intensidade. Alta intensidade para mim é diferente de alta intensidade para você, que é diferente de uma alta intensidade para uma senhora de 70 anos, que é diferente de uma alta intensidade para um cadeirante. Então, é uma alta intensidade relativa à pessoa. Então, a gente tem esse cuidado. Então, a gente consegue ter uma intensidade um pouco mais alta para a pessoa evoluir. Porque se ela ficar na intensidade baixinha, o corpo não evolui. O pessoal até brinca, né? No pain, no gain, né? Tipo assim, sem dor, sem ganho. Mas tem um pouco a ver, assim. Você tem que exigir seu corpo um pouquinho mais para ele poder evoluir. A gente usa os princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da sobrecarga eficaz. Então, vamos supor, você está sedentário. Se você carregar um pezinho de 5 quilos, fazer uma flexão de braço, já é eficaz para você, porque você estava parado. Quem está, vamos supor, pega um aluno que veio da ginástica olímpica, a gente tem que colocar cargas eficazes para ele, porque senão uma flexão de braço de 5 repetições para ele não é nada. Não é nada, então não adianta nem ir lá, porque não é funcional, não é eficaz para ele. E a gente usa o princípio da sobrecarga progressiva. Então, se aquilo foi eficaz num dia, no dia seguinte a gente aumenta um pouco, no outro dia, na semana que vem aumenta um pouco, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, tem sempre uma evolução de carga. Então, por isso que a pessoa está sempre adaptando, está sempre evoluindo. E o princípio da individualidade biológica. Então, o treino tem que ser individualizado para você, para mim, para outra pessoa, para uma grávida. Então, a gente consegue fazer isso mesmo sendo uma aula com 20 alunos. A gente tem 2 professores. Então, tem gente que fala assim, mas o CrossFit é caro, né? Por que isso, né? Os equipamentos, eles são importados. Então, uma barra de CrossFit é uma barra importada, uma barra cara. Então, os equipamentos são caros de modo geral. E também o CrossFit está entre a musculação e o personal. Porque, apesar de ter uma aula conjunta, a gente está o tempo todo passando os alunos, corrigindo o movimento, visualizando o movimento. A gente não fica parado no salão, como às vezes na musculação, com 50 alunos. E o professor fica parado. Não, a gente fica o tempo todo corrigindo os alunos, orientando os alunos, indo os alunos, como se fosse personal mesmo. Então, a gente está um personal de grupo. Entendi. Então, por isso que o valor também é mais agregado. Entendi. Então, tem a ver com isso também, entendeu? E são movimentos que um educador físico que acaba de formar não consegue trabalhar. Porque é uma coisa à parte, né? É uma coisa à parte. Então, a gente, apesar de ter formação, tem que ter outras formações. Então, tem que ter um currículo maior para poder atuar com aquilo. E aí você também colocou pra gente que tem, né, questão de cadeirante, de pessoas, né, acima de 70 anos, que podem fazer CrossFit. E aí a pergunta é, qualquer pessoa pode fazer CrossFit? Eu tinha um aluno, até, não sei se pode falar o nome dele, mas acho que ele sempre está na mídia social, sempre fala, Davi. Então, é Vida Davi, né, que é até o Instagram dele, que ele não tem os braços, não tem as pernas. Ele tem uma síndrome rara, a síndrome de Hanhart, que é uma síndrome rara. Tinha até um menino americano que tinha uma síndrome dessa. Sim, eu lembro desse menino. Tinha só um cotocozinho, um bracinho. Ele tem até um livro, esse menino americano. Isso mesmo. Ele tem a mesma síndrome dele, que é uma síndrome rara. Tipo, 1% da população tem essa síndrome. E ele até brinca, né? Ele fala que é cotoco fit, que tem um bracinho que é fit, que ele faz de tudo. CrossFit. Ele fazia CrossFit comigo. Então, ele falou assim, Lucas, ele me entrou em contato comigo, eu quero conhecer essa modalidade, mas para você deve ser muito difícil e tal. Você aceita eu treinar aí? Eu falei, lógico, pode vir, que eu sempre gostei de desafio. Vamos adaptar. Vamos adaptar. Então, o pessoal estava pendurado na barra lá, ele fazia o movimento de apoiar o braço na barra, passava a cabeça por baixo e voltava, como se estivesse balançando na barra. Então, o pessoal estava fazendo movimento de swing com o kettlebell pesado, né? A gente pegava um elástico, passava na cabeça dele, passava no braço e fazia kettlebell swing também. Então, ele fazia flexão de braço, eu colocava uma bola do lado dele e fazia com o outro braço no colchonete deslizando. Então, ele fazia também flexão de braço, usava o peitoral. Então, eu pensava na adaptação dele, não o que ele não podia fazer, e sim o que ele podia fazer. Então, a gente adaptava o CrossFit para ele. Então, isso é bacana demais. E questão como você trabalha com a questão de mães, né, com grávidas e tudo mais, o profissional de educação física, a gente não é porque é questão do CrossFit, né, não é questão de CrossFit, musculação, de ginástica olímpica, é questão de saber quais são os princípios do treinamento. Então, a gente sabendo sobre a base científica, né, de anatomia, cinesiologia, biomecânica, qual músculo está sendo usado,
A gente trabalha muito com volume e intensidade. Qual o tempo de treino que a pessoa suporta? Quanto que eu posso colocar? Qual que é a carga que ela pode suportar? Então, a gente trabalha com volume e intensidade o tempo todo. E a gravidez é a mesma coisa. O princípio da gravidez, a gente trabalha com cargas diferentes. O meio da gravidez, já no final da gravidez, a barriga está bem maior, a sobrecarga de abdômen já não consegue fazer muitos movimentos. Então, a gente tem que adaptar cada vez mais. Estou até conferindo aqui no nosso roteiro. Essa questão da grávida, né, que você já está falando, ela precisa de ter um leque de exercício diferenciado, então. Ela não consegue fazer. Desde o começo, ela estava lá fazendo todos esses nomes aí que você falou das atividades, mas aí com o passar do tempo, passar de gestação, se tem um músculo que está sendo mais sobrecarregado pela gestação mesmo, lá no CrossFit, ajusta isso tudo para melhorar o condicionamento. Também, porque tem grávida que... Vamos supor, tem um grávida que é atleta, né? Sim, aí tem grávida muitas. que é sedentária. Então, tem pouco tempo que entrou no CrossFit, então a gente tem que também pensar nisso. Porque, vamos supor, teve um caso de uma jogadora de basquete, já foi descobrir a gravidez depois da competição dela, já estava com 6 meses de gravidez, porque a barriga era muito forte, não parecia gravidez, e ela competindo em alto nível grávida, com 6 meses de gravidez, tipo assim, fora do normal, né? Raramente uma pessoa que é grávida vai fazer isso. Vai fazer isso tudo. Mas você vê como é que... É lógico que não é, isso daí é um caso esporádico, um caso à parte, mas... Você vê grávidas na internet, né, que carregando muito peso, tipo assim, vai falar, essa mulher é doida da cabeça, mas não é, porque ela, se você for ver o histórico dela, antes ela carregava muito mais peso. Aquele peso que você está vendo ela levantando é o que ela está tolerando na gestação. Não, aquilo é leve para ela. Então é uma adaptação. E o pessoal fala, não, tá carregando pesão. Não é pesão, para ela aquilo é leve. Então tem a ver com isso. Agora, vamos supor, no CrossFit, a pessoa está com 7 meses de gravidez. Você vai falar para a pessoa pular um box? Saltar na caixa? Não. Isso é imprudência, né? Tipo assim, para que isso, né? Expor a pessoa ao risco, né, de cair, de machucar. E a sobrecarga também de impacto é muito alta. Então, a gente coloca o step. A pessoa sobe, sobe, desce, desce. Tipo um stepzinho. Sim. Com a caixa mais baixinha, faz um step. Ela já está com peso a mais. A gente não deixa a pessoa chegar em intensidade muito alta, porque... No CrossFit, a gente brinca, né? A pessoa chega na percepção de esforço quase 10, uma escala de Borg de 1 a 10, de percepção de esforço, sendo que 10 ela está morrendo e 1 ela está sentada, parada. A pessoa chegar no 9, 9,5 ali, ela está no limite dela. Então, isso gera uma hipóxia também, falta de oxigenação. E para a criança, para o feto, né? Ela está em fase de oxigenação, não é bom. Então, uma grávida ali, uma percepção de esforço, ela chega na percepção de esforço ali 5, 6, ou então 4, uma percepção que seja tranquilo para ela. Que ela fica um pouquinho ofegante, assim, mas não a nível de ficar sem oxigênio, ficar quase desmaiando, não. Isso daí é só em competição, em pessoas que não já tem... É outro nível, já é outro nível. Então, a grávida você tem que pensar nessas coisas. Qual o tempo de gravidez que ela está? Os primeiros meses. Vamos supor, a pessoa sedentária, acabou de entrar no CrossFit, a pessoa nunca fez atividade física, aí engravidou. Ela falou, não, aí ela vai no médico dela, aí a gente até recomenda, a gente até conversa com o médico dela, tudo mais, que normalmente esses 3 primeiros meses às vezes fica parada mesmo, porque é o tempo de formação do feto. Então, isso é a melhor pessoa, já que estava parado, não estava fazendo nada, melhor ficar parado e tal, esperar a gravidez desenrolar, ver que a formação do feto está tudo tranquilo, aí o médico libera ela de novo, a gente começa tudo devagarinho com ela. Agora, tem alunos nossos que têm 5 anos de CrossFit. A Renata, uma aluna nossa, tem 4 anos de CrossFit, então ela engravidou, ela fez todos os dias normais, desde o começo da gravidez até o final da gravidez dela. Manteve. Então, a gente sabe que E acompanhado com o médico dela, lógico, né? Tipo assim... Tudo em conjunto. Se a placenta está baixa, tem pouco líquido amniótico, isso tudo é observado. Então, o médico ele observa isso tudo, libera para a gente continua o andamento do treino dela adaptado para ela, entendeu? Isso é importante, porque às vezes a grávida, né, acha que, não, estou grávida, não posso fazer mais nada. E aí que tem que ser o contrário, inclusive. Né? Ela não pode ficar sem fazer nada. É, inclusive, bom que ela faça alguma coisa. E aí, a recomendação assim, mais generalizada para qualquer grávida é a questão do impacto. Que aí você já esclareceu pra gente que... Porque às vezes a grávida fica com isso na cabeça, né? De que o CrossFit é só pulando, só aquelas coisas, né? Pauleira mesmo. Mas existe essa adaptação, especialmente para quem é grávida ou tem alguma outra necessidade especial. E aí, pensando nessa parte também da gestação, a gente pensa no pós-parto. Para essa mulher que está ali, acabou de ter um filho e está querendo começar
um CrossFit. Aham. E aí ela também tem ela vai entrar como outra pessoa também que está chegando agora, ou ela tem algumas atividades diferentes para começar, para restabelecer? Os músculos estão tudo frouxo, ligamento tudo frouxo, tudo diferente. Não, normalmente nesse caso, né, a gente, é a mesma coisa, né, a pessoa, se ela acompanhou o CrossFit o tempo todo até o final da gravidez, aí ela teve o filho, normalmente ela consegue voltar melhor, consegue voltar com menos adaptações, mas mesmo assim adaptado. Então a gente adapta a pessoa, né? Às vezes ocorre da pessoa ter uma gestação de gêmeos, aí a diastase é maior, né, dá uma frouxidão muscular, principalmente no reto abdômen. A gente forçar demais esse reto abdominal ali pode dar uma herniação, então a gente adapta, faz mais devagar, faz amplitudes menores, tudo isso, né? Principalmente pensando na gravidez, a diastase. Mas ocorre muito das nossas alunas fazerem o CrossFit e relatarem melhora da diástase, né? Então, fechamento, voltar ao abdômen o que era antes, então é legal demais, né? O que também já ajuda, inclusive, que é uma preocupação muito comum das mulheres, independente da via de parto, né? Cesariana, parto normal, tem o peso ali sobre o períneo, né? Que é onde trabalhava muito no Pilates. Provavelmente você trabalhava isso antes. Pélvica, contração pélvica. E aí, no CrossFit, a gente também tem, então, muita melhora, porque de músculo você entende. Então, deve mexer todos os músculos que você nem sabe que existe. Você vai trabalhar esses músculos aí, inclusive a pelve também deve ajudar nesse processo aí de retorno. O próprio agachamento, né? A gente faz muito agachamento no CrossFit, então... tem questão de salto com corda, tem mulher que relata quando está pulando corda, perda urinária, né? Tipo, faz xixi sem querer, por causa da fraqueza do períneo, né? Então, a gente relata, principalmente com essas mulheres, quando está fazendo algum movimento, vamos pular corda, pressionar o períneo, como se estivesse prendendo o xixi, porque vai fortalecendo por si só. Só de ter uma consciência corporal melhor. Então, a pessoa, a gente falando com elas para ter essa consciência melhor, essa contração de períneo, mas elas vão melhorando a musculatura e já a questão do períneo vai melhorando com o tempo ali. Abdômen, tudo, né? Postura. Muitas grávidas relatam dor nas costas. Eu ia falar. Então, às vezes a pessoa, vamos falar, não vou fazer exercício não, porque eu tô grávida. Aí fica parado. Aí no final da gravidez a dor nas costas está insuportável, ela não consegue subir uma escada porque está muito ofegante. Então, ela fica cada vez mais sedentária. Sim. Aí ocorre uma diabetes gestacional também, às vezes pode ocorrer por falta de exercício, então por má alimentação. Então, a pessoa não pensa nesse lado, né? Pensa só no outro, né? Tipo assim, não, vou ficar parado aqui porque eu tô grávida, não posso fazer nada. Aí você desenvolve uma hipertensão, desenvolve um diabetes gestacional. Então, a pessoa não pensa, às vezes nem sabe também, né? De todos esses benefícios. De todos os benefícios da atividade física. Então, é muito importante praticar uma atividade física orientada, né? É lógico. Igual você me perguntou, não sei se você vai comentar, a gente fala em casa, né? Treinar em casa. Sim. O treinar em casa é um pouquinho complicado, né? Quando eu dava personal, eu já dei personal para grávida e tudo mais, e eu passava alguns exercícios para ser feito em casa, até pós-gestacional, porque ela estava com um filhinho, e mulher, quando acaba de ter bebê, né? Não tem vida, né? Tipo assim, os 3 meses ali... Tem que adaptar tudo. Os 3 meses não dá nem conta de sair de casa, porque é 24 horas com a criança. Então, às vezes eu falava com ela, eu falava assim, não, pega sua filhinha e brinca com ela, tipo assim, de cabelo. Ela ser um peso, né? Faz um abdominal, faz um movimento de agachamento com ela, tipo assim, porque era uma pessoa já treinada também. Então, ao mesmo tempo que ela estava brincando com o filho dela, né, ter esse momento que é importante para a mãe, de ter esse vínculo com o filho no inicial, assim, é muito importante, e ela estava ao mesmo tempo treinando. Então, ela fazia abdominal com ele, agachava com ele, fazia movimento de braço com ele, flexão de braço com ele. Em vez de fazer flexão virado para o chão, aí fazia ele como flexão e o neném rindo. Então, me mandava vídeo. Acabava sendo brincadeira para ele. Acabava sendo brincadeira. Então, essa brincadeira também em casa é bem saudável. Agora, é lógico que tem que ter uma orientação um pouco mais perto, para não fazer qualquer coisa, para não lesionar, não machucar. Então, tem que ter um cuidado a mais aí. Uma orientação médica e uma orientação do profissional de educação física. Você falando, eu já vi assim, uma diferença tão grande quando tem toda assim, essa orientação vinda de uma pessoa
que já tem uma família, que já passou por essa fase, assim, de um recém-nascido, de ter uma criança em casa, de saber como é que a vida fica uma loucura. Porque a gente realmente, assim, depois, a gente me incluindo, né? Mães, de uma forma geral, até, às vezes, os pais também não conseguem ter o treinamento todos os dias, precisa de dar um suporte maior. Os 15 primeiros dias de pós-parto é o ó. E, assim, e para conseguir retomar isso tudo, é muito difícil, né? E vindo, assim, tendo um profissional também, imagina, tendo um profissional do seu lado que já passou por isso, ele não vai só falar com você assim, não, eu entendo, eu sei que é difícil. Ele não vai falar só isso. Você já mostrou aí várias outras alternativas. Olha, beleza, não dá pra vir hoje, então faz de outro jeito. Né? Sempre entendendo isso tudo. Eu acho isso muito bacana. Eu até falei da minha aluna, mas na verdade é porque a Jaque, minha esposa, né? Isso já era automático. Então nem falei dela, mas na verdade a Jaque fazia isso tudo, né? Porque eu via de perto, né? A Jaque, tipo assim, ela não conseguia fazer nada praticamente com a Marina lá. Apesar de eu ajudar tudo mais. Você tá presente. O pai tá presente, só que é diferente a mãe, né? A carga da mãe, é muito maior. Então esse vínculo que a criança tem. Às vezes você tentava fazer criança dormir, aí eu ajudava e tal, mas ela até brincou, falou, não sabia que eu ia ficar 3 meses sem vida. Tipo assim, eu falei, não, é normal isso, Então tem essa carga. Então aí eu falava, a gente brincava junto, fazia exercício junto, ficava em casa, né? Aí o suporte do pai também é muito importante nessa hora, né? A questão psicológica, tudo isso. De estímulo principalmente, porque a gente não quer fazer nada. Quer dizer, a gente pode até querer. Não, mas tá tão cansada também, tá tão cansada, que tem um ânimo de fazer alguma coisa, então se tiver alguém do seu lado te ajudando, né, motivando, fazendo uma coisinha a mais ali, é alguém importante. Que entenda pelo menos, né, o que você já tá passando, já vai pelo menos de pouquinho em pouquinho. E falando nisso também, Lucas, a gente tem a questão assim, também não adianta, se fosse, por exemplo, você ficar lá do lado da Jaque o tempo inteiro, Jaque, vamos fazer, Jaque, usa a Marina como peso, Jaque, vamos fazer isso, se a Jaque também não tivesse, assim, a fim de fazer nada. Então, a gente também já tem uma porcentagem, assim, de que a mulher tem que pelo menos querer. Né? E aí, com o estímulo... sabe que é difícil, né? Sim. Mas tem que querer também. Então, tem esse lado mesmo. Não dá pra fazer milagre, né, gente? Só o estímulo não faz milagre. Lucas, conta pra gente, só pra gente ilustrar um pouquinho, não sei se existe também, uma aula padrão no CrossFit, existe? Alguma coisa, porque talvez pense na questão de sair correndo, empurrar pneu, parará, mas... Você consegue ilustrar um pouquinho do que é uma aula padrão? Como é que funciona a aula do CrossFit, né? Pelo menos no modo geral, o CrossFit é dividido em 3 etapas. Um aquecimento, aí depois tem um trabalho, aí passou o aquecimento, aí vai ter um trabalho técnico para você aprender as coisas do CrossFit, são movimentos diferentes, né? Movimentos que a pessoa não está acostumada na vida dela. Então, ela vai aprender os movimentos do CrossFit e depois tem a fase final, que é o workout, a tarefa do dia. Então, vamos supor, a tarefa às vezes é 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, fazendo um circuito, ou então fazendo uma tarefa diferente contra o relógio. No nosso box, a gente acrescentou uma etapa que é uma parte de força. Então, ficou um aquecimento, uma parte de aquecimento para aquecer os músculos que vão ser usados. Às vezes tem um alongamento no aquecimento. Então, a gente pode trabalhar de várias formas diferentes. Então, aquece o corpo, depois tem uma parte de força, onde você vai desenvolver a musculatura mais concentrado um pouco, com mais segurança também, para colocar uma carga um pouquinho maior, para evoluir, parecendo um pouco a musculação. Que aí você pega uma barra, um agachamento, uma barra, fazer uma rosca, uma barra, às vezes barra com elástico, uma remada na argola. Então, um trabalho de força mais específico. Aí tem essa fase técnica depois, que aí vamos aprender a subir corda no CrossFit, aprender a pular corda. Tem gente que nunca pulou corda na vida. Tem gente que já é fera na corda, vai aprender aquele salto duplo, a pessoa pula e a corda passa 2 vezes, que é chamado double under. Então, é um movimento de levantamento de peso olímpico, que na academia não tem. Sim. Então, a gente ensina os passo a passo, quebrando em várias partes, depois ajunta essas partes para poder a pessoa entender no contexto. Todo, em tudo. Então, essa parte técnica e depois essa fase final, que é mais metabólica um pouco, que junta tudo. Aí a pessoa fica nessa fase que fica mais cansada, que tem esse cansaço, melhora o condicionamento, melhora a questão de coordenação. Quando junta tudo, que vira o circuito. Que vira o circuito. Então, e esse circuito pode ser várias tarefas. Pode ser por tempo, pode ser por máximo de passadas possíveis. Então, tem várias nomenclaturas que a gente usa. E é muito variado, porque isso depende muito dos profissionais do boxe criarem essa aula. Porque o CrossFit, como é uma marca, né, tem no mundo inteiro, cada boxe é responsável pelo seu treinamento.
Então, vamos falar no meu box, o que a gente faz? Cada coach monta o treino da semana e todo o treino passa por mim. Então, eu faço uma revisão do treino para ver sobrecarga articular, para ver sobrecarga muscular. Para quem ver, que é. Para ver se está coerente o treinamento, se não está, se tem que adaptar alguma coisa, se não tem. Sim. Se está coerente com a nossa programação, com o nosso tipo de público. Então, eu supervisiono isso tudo lá no box. A gente tem 3 unidades, né? Então, as 3 unidades são coordenadas por mim também. Ave Maria. Tem 500 alunos, todo mundo passa lá. Pensando nessa parte que eu já acho super importante, assim também como, né, na gestação, no meu trabalho sempre também passava, né, os diagnósticos, os cuidados para cada mulher também sempre passava por mim. O que eu penso disso também? Quando existe essa pessoa, não sei se é assim em todos os lugares, mas quando existe essa pessoa sempre gerenciando, né, esse cuidado, é onde que está onde a gente diminui o risco de lesão? Principalmente, né? Aí, lá a gente sempre tem reuniões e os coaches relatam, né? Casos esporádicos, casos diferentes, então a gente traz para a equipe. E com isso a gente vai conversando sobre a pessoa. Então a gente, aí vamos supor, traz o caso para a turma e eu vou direcionando o conhecimento, falando, o que a gente pode fazer, quais são as adaptações, o que essa pessoa consegue fazer e tal, a gente vai conversando. Então, com isso, vai desenvolvendo um conhecimento em comum da equipe toda. Então, hoje em dia, praticamente todos os profissionais que estão na equipe estão comigo há 5 anos. Então, é difícil, né, você ter assim, uma equipe tipo assim, que está com você há muito tempo. Então, todo mundo conhece meu trabalho, conhece minha ideia, conhece meus cuidados, da origem que a gente vem, né, de treinamento, de pilates, esses negócios. Então, a gente conseguiu desenvolver um consenso na nossa equipe através dos cuidados. Então, se você perguntar para o pessoal da minha equipe, eles vão relatar praticamente o que eu relato, né? O que eu falo, os cuidados que eles têm, o que eu tenho, eles têm também. Porque isso já é um consenso do nosso box. O nosso box é até conhecido em BH como um box preventivo de lesão. Porque raramente você tem no CrossFit, o pessoal pensa às vezes muito em competição e tem só box, vai. Tem box que o coach é atleta de CrossFit e quer pegar pesado com todo mundo, achando que todo mundo quer ser competidor. Aí por isso que antigamente o pessoal falava mal de CrossFit, às vezes machucava no CrossFit, por causa disso. Então, o risco de lesão do CrossFit é real? Ele é real, qualquer modalidade, né? O que vai te lesionar no CrossFit é imprudência. Então, vamos supor, a pessoa acabou de chegar da musculação, principalmente o homem, né? O homem tem ego muito alto, vem da musculação, muito forte, o cara fortão lá. Vê a mulher do lado dele carregando um peso para cima. Vamos supor, às vezes a mulher fazendo um snatch, que é movimento com peso para cima, de 60 quilos, para cima da cabeça. Aí vê a mulher fazendo aquilo ali, fala assim, também consigo, lógico. Aí capaz, pega e machuca. Aí a barra cai na cabeça, cai para trás, machuca as costas, porque ele não está preparado, não tem aquela técnica de levantar o peso igual aquela pessoa que estava levantando. Nossa, pesado, hein? A barra cai na cabeça. Mas é por causa de imprudência, ele foi imprudente. O coach não deixa nem fazer isso. Mas se o coach tá virado para o lado lá, mostrando exercícios para um aluno, ele vai lá e pega a barra e tenta fazer aquilo, aí vai machucar. E a gente fala, tipo assim, a gente está o tempo todo em cima, então a gente orienta justamente para isso. Então, o nosso box raramente aconteceu isso. Então, tem uns casos de imprudência, assim, principalmente de homem, querendo fazer coisas que não está preparado. A gente fala, faço não, cuidado. Quer virar de cabeça para baixo, tem um movimento que chama handstand push-up. Quer virar de cabeça para baixo e fazer uma flexão de braço. O cara fala, não consigo fazer, consegue mesmo? Assim, nunca fez na vida. Aí vira, quase cai de cabeça, então por causa de imprudência. Então a gente ensina a apoiar, subir devagar, parecendo com yoga, movimento da yoga. Então tem o passo a passo certinho, ajoelhar na caixa para tirar o peso da cervical. Então tem todo um processo aprende aí. Tem gente que é muito ansioso, então a gente trabalha. Vai de uma vez. A gente tem que trabalhar a ansiedade do aluno também. Então a gente, não, espera aí, vamos devagar aqui, tem essa fase aqui, então vai trabalhando com a pessoa, mostrando para ela os riscos que tem a modalidade e evoluindo a pessoa aos poucos, e com o tempo ela consegue fazer tranquilo, sem risco nenhum. Então, aprendeu a fazer, né? Aprendeu a fazer. Então, se a pessoa não sabe fazer e quer fazer, vai machucar. Então, esse que é o risco do CrossFit. Então, a gente tem vários alunos lá e hoje em dia, tipo assim, o nosso índice de lesão, da pessoa ter que sair do box porque algo machucou, é muito baixo. Por causa desse cuidado que vocês têm, Por causa desse cuidado que a gente tem. Se não tivesse, né, vamos vamos lá, competição, não sei o quê, sobe o peso de qualquer jeito. E nós teríamos um tanto de aluno afastado. Como às vezes acontece em alguns boxes que eu conheço também.
Então tem Tá. isso. Então depende da cultura do boxe. Da Então forma não é que de o CrossFit trabalho. machuca, é que a imprudência machuca. Vamos supor, o cara acabou de entrar na musculação. Aí o cara, vamos supor... Na musculação mesmo, quer levantar um tanto de peso. Aí quer fazer o peso que o outro lá está em 5 anos fazendo. Vai machucar, ué. A barra vai cair no Sim. peito dele, vai machucar. Ou então, vamos supor, a pessoa acabou de entrar na natação. Aí eu vou dar o Quer treino do atravessar. Michael Phelps para ela. Ela vai dar câimbra na perna, vai afogar, vai morrer na piscina, entendeu? Tipo assim, morreu na natação, a natação mata. Não é isso. Então, a pessoa tem que adaptar o treino da natação, fazendo devagarinho. Você Respeitar os limites. Você atravessar 2 piscinas é difícil demais, né? Levar Atravessar 2 natação é bem o condicionamento da natação é bem puxado. Então, a pessoa acha que é fácil nadar, é difícil demais. Então, tem isso também, entendeu? Então, tem que ser respeitado. Sim. Lucas, e voltando também, assim, pra Marina, sua menina de 5 anos, a gente vê o quanto ela é também, assim, por dentro dessas coisas do CrossFit. Na escola, a Marina vira a sala como se fosse um CrossFit. Conta pra gente, assim, desse envolvimento infantil dentro do CrossFit. Na verdade, assim, existe também algum CrossFit infantil? Como que é a Marina dentro de um box? Ela faz alguma coisa? Como que é isso? Ó, hoje em dia, no CrossFit, existe o CrossFit Kids, né? Que tem boxe e tem aula de CrossFit de criança. Eu conheço o Cross Kids, eu faço muito lá em casa. CrossFit, né? Tem um CrossFit, Esse né? eu conheço bastante. Tem aluno nosso que acabou de fazer o CrossFit lá, fala, não, agora eu vou para casa fazer o CrossFit. Tem isso Esse eu mesmo. conheço. Mas normalmente é uma aula mais adaptada para criança, né? Tem que ter um cuidado, porque o lugar do CrossFit é perigoso, né? Muito peso, muito equipamento exposto, então é perigoso a criança machucar. Então tem que ter uma adaptação, o lugar tem que ser mais adaptado para criança, o professor tem que estar preparado para lidar com criança, né? Lidar com os pais também. Então a gente até então ainda não decidiu trabalhar com kids ainda. Mas com existe criança. a modalidade mesmo? Existe box que tem essas aulas. A gente está estudando de colocar no nosso box. Mas, do modo geral, vamos supor, eu sempre incentivei, a gente vai para o box, né, fazer aula Team Odd, né, fazer aula final de semana, e a Jaque também treina CrossFit, minha esposa. Então, a gente sempre leva a Marina. E com isso, né, eu vou ensinando a Marina a fazer uns negócios, pendurar na barra, fazer o swing. Subir corda. Subir corda, então, pular corda. Então, ela é como se fosse um circo para ela lá dentro. Então... tem aluno, às vezes eu coloco ela fazendo um movimento lá, o aluno vê aquilo ali e fala, nossa, você tá melhor que eu, que isso? Porque criança tem muita facilidade, o peso é leve. Fala uma vez também já aprende. E o corpo é muito levinho, tem mobilidade, tem flexibilidade ainda, então a coordenação vai melhorando, então a pessoa fica assustada que a Marina consegue fazer. E eu, como sou da área também, eu vou ensinando os negocinhos para ela, vou ensinando a aula. Agora ela está entrando numa fase que ela consegue ter um aprendizado melhor da modalidade. Porque a criança, no primeiro momento, é muito dispersa, né? Então, a iniciação do CrossFit com a criança, vamos supor, com a Marina, quando eu ensinava o movimento para ela, era mais brincadeira, é mais lúdico, né? Tipo assim, correr de um lado para o outro, pular uma caixa, vai para tipo um circuitinho, fazer, porque a criança não consegue ficar aprendendo LPO. Tipo assim, pega a barra, fica parado na posição, isso, estende agora, abaixa, já era. Aí a criança quer jogar a barra no outro, quer correr, quer fazer, não consegue focar na atenção. Agora ela já está aumentando o foco dela. Então ela consegue já entender mais movimentos, eu consigo mais ensinar para ela alguns movimentos que ela antes não tinha como ensinar. Então com isso eu vou evoluindo, né? A partir da cognição dela vai melhorando, né? Questão de coordenação motora, de cognitivo mesmo, de entendimento, de concentração. Eu vou evoluindo os movimentos para ela também. Então, agora no CrossFit Kids é mais a questão de iniciação esportiva. Que seria mais esse circuito. Que seria mais o circuito, seria brincar. Vamos supor, a questão da roda, sentar na caixa, né? Aquela roda que vai brincando, o último que é sentar ganha, as brincadeirinhas. Às vezes, no primeiro momento com criança, nem tem a fase de ganhar, então todo mundo ganha, porque tem questão de frustração da criança, tem tudo isso. Então, não é sempre o espírito de competição. Não. Então, o pessoal acha que o CrossFit vai competir, não sei o quê, e os professores têm esse cuidado. No primeiro momento, dependendo da fase, a criança não tem competição. Depois vai inserindo um pouquinho a competição que é natural do capitalismo, né? Da pessoa também saber lidar com frustrações. Sim, do ganhar, do saber, perder. Do ganhar, do perder. O que eu tenho que fazer para ser melhor na próxima? Saber lidar com os colegas, né? A escola já ensina isso, mas se tiver algum ambiente também que é esportivo, que ensine isso também, então ela vai ser uma criança mais desenvolvida para esse lado, ter
lidar o melhor com esporte para criança é maravilhoso, É, né? maravilhoso. Faz parte até de tanto desses ensinamentos de frustração, de ganhar, de perder, como também toda a questão cognitiva, né? De aumenta o desenvolvimento. fluxo sanguíneo, né? Aí questão de coordenação motora, Sim. o músculo fica mais forte, desenvolve mais. Questão, principalmente em mulher, né? Você faz sua base de ossos na infância, né? Infância e adolescência. Depois que você já ficou adulto, uma mulher mais branca, tem uma tendência à osteoporose, osteopenia. Aí, se você não faz essa base, se você não faz essa base na adolescência e na infância, você vai ser um idoso com osteoporose, vai quebrar os ossos, né? Cheio de dor. Cheio de dor. Então, a musculatura está fraca, você tem perda muscular quando você vai passando a idade, né? Perda hormonal, você já não consegue ter mais uma quantidade de hormônio. Então, tudo isso você tem que fazer na sua base ali da infância, adolescência e juventude. Para depois, quando você for idoso, aí você já tem mais benefícios também. Tem mais benefícios, tem mais bagagem ali, né? Pra lidar Maravilhoso. Lucas, para a gente fechar, ser prova viva de tudo, mas a gente sabe também que quando um exercício, quando uma atividade física, quando um propósito, né, ele é feito em família, a gente já sabe que tem uma chance de sucesso muito maior, né? Até mesmo a gente tem o clássico aqui, que Lucas e Jaqueline, que já eram do CrossFit. Então, Lucas, depois que a Jaque teve Marina, puxou Jaque de novo para poder continuar, ou pelo menos recomeçar, ou fazer alguma coisa que seja para atividade física. Qual o recado que você dá pra gente, para quem está aqui ouvindo? Se for em família, como que começa? Qual a dica, assim, que essa mulher precisa de ter para conseguir levantar da cama e ir para um CrossFit, fazer uma atividade física para recomeçar essa vida? Uma dica que eu dou é o seguinte, né? Vamos supor, imagina que o marido já é acostumado com a atividade física, né? Da infância e tudo mais. Então, ele tem mais facilidade. A atividade física para ele é como se fosse escovar dente, né? Então, para ele, aquilo é comum. Já, às vezes, a esposa dele não está acostumada com a atividade física, não tem cultura da família da atividade. E ele começa, às vezes, a falar como, vamos fazer exercício, é preguiçoso, começa a xingar, começa a falar mal. Não vou. Você cria aversão à modalidade, a qualquer tipo de atividade física. Então, é você tentar entender, né, o que a pessoa ali passa, ou então o que passa um pouco na cabeça da pessoa e tentar achar alguma coisa que ela consiga fazer de uma forma mais que a pessoa consiga gostar. Vamos supor, às vezes a mulher tem a questão do vôlei, ela gosta do vôlei, então o marido às vezes começa a fazer um vôlei com ela, então caminhada, né, que não é tão estressante, tipo assim, não é tão cansativo. E não tem nem investimento, né? Não tem nem investimento, então começa a fazer uma caminhada, então vai evoluindo. Da caminhada a pessoa já fica mais ativa, já vai acostumando com aquilo, aí já procura uma outra modalidade. Então, o CrossFit é bem legal, não é porque eu sou professor de CrossFit, mas eu apaixonei com o CrossFit, porque todo dia é uma coisa diferente, todo dia uma aula diferente. Então, acho que apresentar a modalidade, a pessoa fazer uma aula experimental, uma semana experimental, a gente tem lá no nosso box uma semana grátis para a pessoa testar a modalidade, para ver se gosta. Então, incentivando, acho que a maior dica é essa, você incentivar a pessoa a praticar uma atividade física de uma forma mais tranquila, né? Que a pessoa não precisa ser forçada a fazer, porque... Não sendo uma cobrança. Uma cobrança, porque a pessoa quando faz por cobrança, ela não faz por prazer. E não vai ser uma coisa que ela vai levar para a vida dela. Então, ela vai ter aversão àquilo. Então, tentar fazer uma coisa mais prazerosa, que ela vai ter o prazer de fazer, e associado com o marido, né, com a família, e conseguir fazer todo mundo junto. Então, isso acho que a maior dica de todos é tentar entender, ter empatia, né? Tentar entender o que a pessoa sente, o que ela faz, e tentar levar aquilo, porque a gente sabe o benefício da atividade. Sim. Então, tentar levar, e a pessoa da sua família é uma pessoa que você mais gosta na vida, né? Tipo assim, a sua família. Você quer o bem dela, né? Então, bom levar a saúde para ela, eu acho que é o mais importante, né? Porque aí não precisa tomar remédio depois, não vai ter hipertensão, diabetes, que são os problemas do sedentarismo, né? É muito grave a questão do sedentarismo. É saúde pública, né? Saúde pública. Até o CrossFit, quando surgiu, o mentor que criou o CrossFit, ele queria trazer o CrossFit para todos, pensando em tirar a questão do sedentarismo, para manter um nível de saúde muito maior para a população, no modo geral. Então, quando ele iniciou o CrossFit, era a busca maior dele, quando ele falava, né, em palestra e tudo mais, era essa. Tirar o sedentarismo das pessoas. Aí o CrossFit ele foi muito voltado para esporte.
Então, criou um pouco essa percepção que o CrossFit é competitivo demais, mas, na verdade, quando ele foi criado pensando em questão de outro lado, questão de saúde, ser para todos, questão de motivação, tudo isso. Então, acho que quando está todo mundo, igual a questão da comunidade, né? Você levar sua família para essa comunidade, você tem uma chance de ser mais sucedido na modalidade, entendeu? Maravilhoso. Então, essa é a minha dica aí. Gente, ficamos aqui com mais um episódio de Família na Escuta. Deixa aqui seus comentários. Vou deixar aqui também na descrição todos os contatos do Lucas, aonde que acha o box, como é que vocês encontram isso tudo. E também, se precisar de dicas online também, o Lucas também ajuda. Também. Pode me chamar online, pode chamar qualquer rede social, no meu WhatsApp, qualquer coisa. Isso Tô aí mesmo. sempre. Então, até a próxima, gente. Até quinta-feira que vem com um vídeo novo. E, Lucas, muito obrigada pela presença. Obrigado Espero ter você. oportunidade para trazer você mais vezes falando de outros assuntos. Quem sabe depois que você montar o Cross Kids. Isso mesmo. Vai ser uma boa mesmo. É uma ótima.